Isabela, ex-ministra de Meio Ambiente, uma carreira totalmente dedicada à gestão ambiental, uma formação muito importante, única na área de gestão dos ativos naturais, amplo reconhecimento no mundo inteiro, como uma das principais lideranças da discussão de mudanças climáticas no mundo. A conversa com a Isabela traz um componente muito importante, que é o equilíbrio entre as diferentes atores institucionais, as organizações voltadas para a regulação, com a realidade do desastre. Você foi uma principal articuladora desse modelo todo, que hoje é um modelo reconhecido no mundo inteiro. Conta um pouco como é que foi o processo. O processo antecede, inclusive, o acidente, o desastre Mariana. Eu acho que o modelo, ele dialoga com algumas coisas que talvez as pessoas não enxerguem como um foco estratégico. Então, existia, à época, um grande desafio do Brasil, na realidade, sair de um grande desmatador para ser um grande restaurador de florestas. Então, estava na mesa a história da restauração florestal, não só no novo momento da economia florestal do Brasil para a indústria de papel celulose, floresta plantada, mas um desafio enorme, com alguns empresários buscando uma viabilidade econômica no manejo e na restauração de florestas a partir de nativos. E naquela época existia um grande apelo de que a gente, político, de que o Brasil deixaria de ser um grande emissor de carbono com base no desmatamento legal e deveria ser um país que capta carbono. A indústria florestal, pós-código florestal, querendo crescer e indo além da discussão da chamada celulose segunda geração, e uma demanda enorme de gerar riqueza local. Isso era outra coisa interessante. Não eram mais aqueles planos proféticos que nós experimentamos no passado no Brasil de restauração florestal. Tinha um lado de manejo florestal, outro lado que era a necessidade de recuperar 100 milhões de hectares de áreas degradadas, num país que há 40 anos atrás era importador de alimentos. E acontece o desastre numa proporção inimaginável, e nessa proporção inimaginável, além do calor do desastre em si, das pessoas que morreram, da destruição, não só de um ecossistema, mas de um jeito de viver, né? E um colapso do sistema ambiental. Se alguém me perguntar assim, o que foi a inspiração, era usar essa oportunidade como um novo caminho, como ir além, como na realidade ter uma inspiração, uma pegada de que a gente pudesse recuperar a bacia do Rio Doce. E não se tem muita noção, né, de que essas coisas estão todas ligadas, né? Não, ninguém entende. A agenda do clima, a agenda da restauração. A agenda da biodiversidade, da conservação da água, da segurança hídrica e da segurança alimentar. Como você falou, né, a relação com as pessoas que vivem no campo, né? E do bem-estar de vida. E tem uma coisa muito interessante também, né? Porque isso aqui é uma região tradicionalmente ocupada, historicamente ocupada. O desenvolvimento do Brasil passou por aqui, passa por aqui. Historicamente passou por aqui pela questão de mineração, não só a mineração de ferro, mas do ouro, enfim. Você tem uma história do diamante, enfim, uma história que passa por Minas Gerais. Das etnias, né? Das etnias, da ocupação, da diversidade de populações, enfim, e de valores da sociedade brasileira. Isso é muito interessante. É um estado que tem muito orgulho das suas Minas e das suas Gerais. Tá? E eles estavam absolutamente, o povo, a sociedade, inconformada com aquilo. Não só os que foram diretamente impactados, numa situação, no meu entendimento, vexatória, mas, por outro lado, todos também tinham um sentimento ímpar de construção e de reconstrução. Então, tinha que ser dado um caminho para isso. Porque, além da dor dos impactados, das pessoas atingidas, tinha uma força muito grande dos locais de reconstruir. Mas de reconstruir segundo a perspectiva deles. Foi mais um motivo para que o modelo fosse outro. Porque não é como você às vezes está acostumado a fazer no Brasil, ou não era, que você tinha que construir uma nova cidade com base, por exemplo, do setor elétrico, que vai lá, constrói as casas, etc. Você tinha que construir com base na identidade do povo. A restauração significava você devolver a essas pessoas uma inclusão no seu território, um pertencimento ao seu território com muita verdade, porque eles foram absolutamente destruídos. Eles foram absolutamente impactados. Nós, brasileiros, somos impactados. O povo daqui se sentiu roubado. E você precisava devolver
a possibilidade de acreditar que eles teriam força de transformar. Então, a restauração florestal, que as pessoas às vezes falam, vamos capturar o carbono, vamos assegurar a biodiversidade, antes de tudo, trazer uma dignidade política a esse povo. Isso que é democracia, isso que você olhar, ele falou, os meus hábitos estão aqui, os meus costumes estão aqui, a minha família está aqui, a minha história está aqui e eu continuo na terra. Tudo que eu tinha medo é que eu perdesse a terra. E ele está olhando para frente, né? Completamente. Ele tem essa relação com o passado, mas o tempo todo olhando para frente. Ele né? olha para frente, ele me mostrou filhos. um filho de 14 anos plantando café. Ele resolveu plantar café para ajudar o filho. A nascente dele está ali, um trabalho super bonito de terra, parceria, nesse caso, apoiado por vocês. Você vê uma resposta como essa, eu falei assim, pode ter muito erro, mas nós estamos no rumo certo. Nós estamos realmente no rumo de entender que essas pessoas vão ter renda, vão conseguir produzir, vão trabalhar e, mais do que isso, estão protegendo o meio ambiente no mundo real. Você viveu, né, algo que foi inédito, que foi conciliar a agenda ambiental com a agenda do campo, a agenda ruralista, com o Código Florestal. Eu sempre lembro disso, né, que é possível você conseguir fazer algo construtivo de algo que antes era tão polarizado como toda a discussão do Código Florestal. Mas a gente ainda está no meio desse caldeirão. Como é que você acha que esse processo tem que avançar? Porque caminhos que a gente tem que percorrer com eles? Eu acho que não adianta instituições públicas assumirem o papel, órgãos ambientais, dando regras sem conhecer a realidade local. Você tem a lei, a referência, mas você tem que entender como é que você dialoga com soluções para aquelas pessoas, porque o cara, depois que terminar isso, ele vai embora. E essas pessoas vão viver, são essas pessoas que vão manter a realidade. São essas pessoas que vão viver a partir, sem esquecer o trauma. Porque são pessoas impactadas por um trauma. Você mudou o jeito de viver dessas pessoas. Você tem que permitir que essas pessoas ajam, entendam, tem que explicar. Se leva 5 anos, vai levar 5 anos. Mas não é pagando uma bolsa, pagando um dinheiro que você resolve. Ou dando espaço, fazendo N reuniões. Na 5ª reunião ele não aguenta mais vir. Porque aquele homem, ele quer o seguinte, cada vez que ele sai da terra, que ele vem para a reunião, ele deixou de produzir o salário dele, a renda dele. Ninguém cobre isso. O sério, que é a grande maioria, não quer viver de ajuda. Não. Ele quer que sejam restabelecidas as condições dele para ele trabalhar. Ele tem orgulho de trabalhar. Ele tem orgulho de produzir a renda dele. Ele tem orgulho de pertencer à terra. Não tirem isso das pessoas.